depois que vocês fizerem, né, o exercício da página 69, nós vamos falar um pouquinho da energia elétrica, tá? É bem fácil as atividades 1 e 2 lá da 69. A energia elétrica, pessoal, ela, como vocês viram, faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se ela acabar, nosso Deus, hein? O que será de nós? Não é verdade? As nossas aulas online, por exemplo, seriam impossíveis. E a eletricidade, ela é o resultado da existência de cargas elétricas, certo? De objetos da natureza. Então, vocês têm que saber disso. A eletricidade é o resultado, certo? De cargas elétricas de objetos da natureza. Então, vamos dar alguns exemplos. Nós temos cargas positivas e as negativas. Positivas, a gente usa o quê? O mais, negativo, o menos. Isso vocês já sabem, né? As cargas elétricas, elas se repelem, se atraem, dependendo do sinal que elas possuem. Então, cada sinal indica, né, uma atração. E aí, o que acontece? Acontece a repulsão das cargas elétricas. Então, vamos lá. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Então, por exemplo, positivo com positivo, repele. Negativo com negativo, se repele. Já as cargas elétricas de sinais opostos, elas se atraem. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um esquema. Mais e mais, repulsão. Menos e menos, repulsão. Aqui eles vão se atrair, ó. O mais com menos vai acontecer energia, atração. Enquanto um objeto qualquer mantiver quantidades iguais de cargas elétricas positivas e negativas, ele não será capaz de atrair nenhum outro objeto, tá? Então, vamos lá. Turminha. Ó, nós estávamos aqui nesse parágrafo. Então, se um objeto tiver quantidades iguais de cargas elétricas positivas e negativas, ele não será capaz de atrair, né, um outro objeto. Então, será neutro, ok? Agora, se ele tiver o equilíbrio alterado, certo? E o que acontece? Ele passa a ter diferentes cargas elétricas positivas e negativas. E ele passa a ser capaz de atrair outros objetos, tornando praticamente elétrico, né? Tendo eletricidade, e essa eletricidade pode ser carregada. Um exemplo que eu vou dar para vocês, quando esfregamos um pente, olha só que legal, seco, né? Um pente no cabelo seco. Então, tem que estar o pente seco e o cabelo seco. Depois, isso que acontece? A gente esfregar um pente no cabelo seco, ele vai desequilibrar as quantidades de cargas elétricas. O pente fica carregado eletricamente, tornando capaz de atrair pequenos pedaços de papel. Então, nós vamos fazer essa experiência depois. Vocês vão ver como que vai funcionar, certo? Pessoal, então os raios são passagens repentinas de cargas elétricas que ocorrem na atmosfera. Essa forte descarga elétrica produz o relâmpago e o trovão. Olha só, então, o que acontece? Lá no céu, vamos dizer assim, na atmosfera, acontece uma forte descarga elétrica e durante essa descarga elétrica é que acontece o relâmpago e o trovão. Uma tentativa da gente evitar os danos que são causados por raios é instalar para-raios em nossas casas, nos prédios, nas indústrias. Isso, gente, ajuda bastante a evitar acidentes, tá? Pois os raios, eles tendem a atingir as partes mais altas, certo? De determinados locais. Então, os para-raios são formados por uma haste metálica, geralmente de cobre ou alumínio, e ela ligada até um fio terra lá no solo. Então, nós temos aqui um esquema. Aqui nós temos uma residência, né? Um prédio, um condomínio, e aí o que está acontecendo? Ele está protegido, porque ele tem um para-raio. Então, é bem no alto que se coloca esse para-raio, tá?
Quanto maior ou mais alto for esse local, mais fácil ele será de ser atingido por o raio. Então, se fizer dessa maneira, não vai ter perigo nenhum.